primeira grande questão que eu quero dizer é que eu não estou aqui para falar de uma solução sobre o problema digital, porque tal como vocês, eu sou muito mais um apocalíptico do que um integrado. Usando a expressão que Humberto Eco consagrou, eu sou a pessoa que tem dificuldades digitais, eu nasci usando mimeógrafo e não um computador. Então, por que eu acho que isso... Só esse aqui? Ok. Por que eu acho que isso pode ser positivo? Enquanto que os nossos alunos jovens começaram o mundo diluídos nos computadores, nós temos um estranhamento. Esse estranhamento é um processo filosófico, porque vai me levar a pensar que, afinal, é possível respirar sem o celular, é possível ir ao banheiro sem conexão 4G. E chego ao ponto de achar que é possível passar até 10 minutos, por exemplo, sem responder uma mensagem. É esse estranhamento dado pela minha geração que pode ajudar aqueles que acham que só é possível existir com tecnologia, que essa junção possa ser muito boa. Então, ao invés de você, colega, ter medo da tecnologia, eu recomendo que você aceite o papel de um sábio ser mais antigo, que foi apresentado a uma técnica muito libertadora, e usando a expressão, Rodrigo usou tanto aqui, inspiradora, mas que sabe que a essência não está nem na tecnologia, nem na internet. A essência continua estando na filosofia da educação. A essência está no meu aluno, no processo de ensino-aprendizado, que pode ser muito facilitado pelo uso da tecnologia. Então, em primeiro lugar, essa expressão em inglês VUCA, só troca às vezes em português para VICA, porque se traduz a segunda por incerteza. Este é o mundo atual. Não adianta eu querer que ele não seja assim. O mundo é volátil. Aquilo que você aprendeu agora não terá validade no final do ano. Ao espaço de uma geração, 40 anos na Bíblia, 25 anos na demografia mais recente, passa a ser de poucos meses. É um mundo incerto, complexo e ambíguo. Por isso que, mais do que nunca, nós temos que ter consciência disso. Que aquilo que para você é um problema, você, educador como eu, pode não ser um problema para os alunos. Este olhar tem que ser muito sensível. Este mundo, por esse acróstico VUCA, é a nossa característica. Mas não mudou uma coisa: conhecimento é poder. A velha frase, que é uma síntese das ideias de Francis Bacon, lá no século XVI para o XVII, conhecimento é poder, continua sendo muito importante. Não é só apenas olhar para o admirável mundo novo, é a capacidade de entender que no século XXI o conhecimento mudou seu patamar. Não se trata de dar um dado novo digital, trata-se de questionar, vamos usar uma palavra difícil essa manhã, epistemologia. Trata-se de questionar o acesso ao conhecimento, a validação e o seu processo. Exemplo. Durante séculos a escola foi transmissão de conhecimento. Transmissão para reforçar um modelo social. Transmissão para reforçar uma estruturação social. O modelo escolar sentado em fileiras, desenvolvido dominantemente na Prússia do século XVIII para o XIX, para formar operários e soldados. Contrariando a tradição greco-medieval de alunos em círculo ou caminhando, esse modelo em fileiras dominou até o século XX. Esse modelo de fileiras se juntou a uma concepção de currículo europeia totalizante, em que o aluno aprendia para repassar. Isso está totalmente ultrapassado. A ideia de identificação e memória como base da avaliação. A ideia de transmissão e assimilação de conteúdo, em detrimento de curiosidade, aprender a fazer perguntas, questionar, desmontar sistemas explicativos, fazer o aluno perguntar, produzir o estranhamento que a filosofia fala que é a base do conhecimento. O estranhamento, a desnaturalização, esses são 3 novos sentidos essenciais, é um tripé essencial para trabalhar com a tecnologia. Perguntar mais do que responder. Perguntar é uma habilidade. Aliás, a filosofia se esforça muito mais por ensinar a fazer boas perguntas do que por ensinar a dar boas respostas. Por quê? Porque o hábito de perguntar é essencial. Perguntar e questionar. Aprender a aprender. Aprender a ir atrás. Não se deter no livro didático, na fala do professor.
ir atrás. Jamais fazer um trabalho com o título O Feudalismo. Jamais fazer um trabalho a planícies e planaltos, uma divisão necessária. Jamais fazer algo assim. Jamais ensinar algo que seja a devolutiva daquilo que foi dado. Como eu já recomendei uma vez em um curso de treinamento, se eu quero falar de feudalismo, eu levarei meus alunos a visitar um agronegócio, ou um acampamento, ou uma unidade de produção familiar. E ao ver como se organiza o valor da terra, a produção de riqueza e a concepção de agricultura, eu vou então comparar com a do feudalismo e o trabalho será sobre isso. Isso não está pronto. Isso é uma chave de leitura da realidade. Aprender a aprender. E a sala de aula é quase sempre a morte da curiosidade. Porque, em primeiro lugar, eu, professor, faço perguntas que eu sei a resposta. Alguém sabe quais são as letras que caracterizam a acentuação das paroxítonas? Eu pergunto. Aí ninguém me responde, nunca. Aí eu digo, L, N, R, X, U, Z, P, S. As paroxítonas terminadas em L, N, R, X, U, Z, P, S levam acento. Não tenho curiosidade com isso. Isso eu sei há séculos. Eles não têm curiosidade com a minha pergunta. Mas eu posso perguntar, por que uma proparoxítona é acentuada em português? Porque afinal ela é chamada antigamente de esdrúxula, ou seja, uma palavra tão fora do padrão que tem que ser marcada por um acento. Então eu lanço uma questão que, mesmo eu sabendo ou não a resposta, estimula a curiosidade. O que é o acento? Aprendi a duras penas no início da carreira que o silêncio pode não significar. O grande objetivo da minha geração, alunos em silêncio ordenado. Ou seja, é isso que eu vou dizer, cada vez mais ser um professor inspirador, que aceita errar, que aceita buscar, porque é melhor hoje que você erre buscando do que acerte repetindo um modelo que já não fazia sentido há 20 anos. Hoje está completamente superado. Então, aproveitando de cada experiência, perguntando ao colega como ele se desenvolve, fazendo projetos inter e intradisciplinares, conseguindo valorizar um conhecimento que, segundo a nossa atual concepção educacional, seja menos compartimentado, seja menos fixo, que ele entenda um mundo muito mais amplo, muito mais questionador e que aprenda a fazer essas boas perguntas que não precisam ter uma resposta. Um professor de física meu do então segundo grau, hoje ensino médio, fazia na prova de termologia a seguinte questão: o inferno é exotérmico ou endotérmico? Bom, não há uma posição científica sobre o inferno, mas para poder responder a isso eu teria que saber sobre geração de calor e manutenção de energia e discutir o conceito físico de entropia. Professores, eu não tenho nenhuma resposta sobre tecnologia. Eu não tenho nenhuma coisa pronta sobre tecnologia. Eu estou aprendendo. Eu tenho dificuldades com o computador. Eu tenho dificuldades com a navegação. Pergunto coisas óbvias à minha equipe que me dá a resposta. Não, mas isso é só acessar por tal lugar. Eu disse, claro, claro, por que eu não pensei nisso antes? Eu não tenho nenhuma fórmula para isso. Mas eu acho extraordinário que uma aula hoje possa ter ao mesmo tempo ali, se eu estou dando aula sobre o romantismo, um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven, um trecho do filme Bem Amado Imortal, ou qualquer outra peça sobre Beethoven, e ao mesmo tempo uma imagem de Beethoven, e aí é que eu possa comparar por que aquilo foi feito naquela época, por que aquilo foi produzido naquela época, e posso instigá-los a comparar Beethoven com música contemporânea, e posso instigá-los a pensar, e que ele saia, e que eu tenha essa paciência para recuperar o sentido humanístico de formação, que eu tenho à minha disposição, como nenhuma geração teve, uma capacidade enorme de reunir fontes, para fazê-lo pensar com a internet, e não ilustrar, e não dar uma imagem, e não fazer como os livros didáticos antigamente, colocavam quadros a esmos, colocavam esquemas a esmo, sem preocupação, de fato, com a formação. Que eu entenda a tecnologia como parte constitutiva do meu saber, nunca perdendo de foco que meu objetivo não é navegar em 5G, que o meu objetivo é ensinar que o ser humano é insubstituível, que a vida é o valor maior, que todo preconceito é um defeito e que a democracia é aquilo que nós perseguimos.
Então, mesmo que haja hierarquia na sala de aula, mesmo que exista o fato de que eu tenho poderes que meu aluno não tem, que eu seja uma hierarquia e que eu incorpore uma hierarquia a serviço do meu aluno. Ou seja, por que eu posso pedir para você sentar? Porque eu sou o professor responsável pelo ensino-aprendizado. E que esse aluno tem que ser cada vez mais participativo, que cada aula seja única. E lembrando que nós ensinamos pelo currículo, mas ensinamos, acima de tudo, pelo currículo oculto. Então, meu aluno esquecerá quais foram as grandes origens da guerra do Peloponeso. Mas como eu me comportei em sala de aula, como eu o tratei, com qual respeito eu tratei o conhecimento, qual era a minha curiosidade, isso fica para sempre. O currículo oculto, a sua postura em sala de aula, é essencial. Que cada aula seja única, que cada aula seja um processo extraordinário. É claro que nem todas as aulas serão tão boas. Todo mundo sabe que eu posso dar uma aula muito criativa e a seguinte vai ser leitura do livro didático, porque não é possível. Não é possível, dando 40 aulas por semana, que cada aula dessa seja uma acrobacia e que eu saia de lá como se eu fosse um membro do Cirque du Soleil. Não é possível. Não é possível fisicamente. Então, algumas aulas serão de leitura de texto. Outras aulas serão de atividades em grupo. Outras aulas serão muito mais criativas. E quanto mais eu consigo mostrar aos alunos que, independente da técnica, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, que hoje pode ser ler em silêncio, amanhã pode ser produzir um vídeo, e depois da manhã pode ser comparar 2 vídeos produzidos. Perder o medo a esse respeito. Ah, mas assim ele não vai fixar o conteúdo. Não se preocupem, em 12 horas ele terá esquecido o conteúdo que você deu. Não importa, em 12 horas, com algumas boas escolas, 14, já há casos que o aluno lembra no dia seguinte do que aprendeu, mas são raros. Então não se preocupe, porque o que vai ficar é a habilidade estruturante de perguntar e não a repetição da memória. Ah, mas esse ano eu não estou conseguindo dar expansão islâmica na Alta Idade Média. Nossa, tenho certeza que a partir daí esse aluno não será feliz. Apesar da imensa importância do islamismo na história e da imensa importância da expansão islâmica na Alta Idade Média, não é esse o foco. Não é esse o foco. O mundo não se divide em quem teve Império Bizantino e quem não teve. Quem sabe sobre Carlos Magno ou não sabe. O mundo não se divide dessa forma, mas a partir do conhecimento, eu produzo a capacidade de perguntar, levar adiante, estabelecer princípios. Isso é a questão maior.